Gente, sejam muito bem-vindos ao meu lugar, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Que bom que você está aqui, muito obrigada por estar aqui. Para quem não me conhece, para quem caiu de paraquedas, muito prazer. Eu sou a Luísa Trigo, eu sou apaixonada por Cristo. E, gente, o episódio de hoje, nós estamos no episódio 12. E o episódio de hoje, gente, ele é um episódio muito especial, porque eu vou fazer uma coisa diferente dessa vez. Eu sempre falo de um tema, eu comento um pouco e eu utilizo de um capítulo da Bíblia para me apoiar nesse tema. Dessa vez vai ser diferente. Dessa vez o capítulo, o episódio ele gira em torno de um capítulo em que eu estava preparando o episódio e eu me deparei com esse capítulo da Bíblia maravilhoso. E assim, eu estava vendo aquela trend do TikTok que fala, não sei o que, isso aqui lá, e isso me define como pessoa. E eu acho que é exatamente isso. Este capítulo, ele me define como pessoa. Ele define tudo que eu acredito, tudo que eu quero passar para vocês aqui. Então vai ser muito bom. Eu separei aqui uma folhinha porque eu vou comentar de cada versículo dele. Porque cada versículo traz uma mensagem diferente. Então vai ser muito especial. Então eu já tô aqui com a minha Bíblia. Quem tem uma Bíblia aí, pega a tua Bíblia, providencia uma Bíblia, viu? Para quem não tem. E se você não quer providenciar, embora seja barato, tem Bíblia online. Então, assim, gente, eu queria comentar um pouquinho antes, porque, assim, enquanto vocês abrem, tá em Romanos 12, tá? Em Romanos 12, versículo 9. A gente vai falar sobre ele hoje. E o Romanos 12, ele foi escrito por Paulo. Paulo é um discípulo que eu gosto muito de Jesus, porque ele teve uma trajetória difícil, porque antes dele se tornar discípulo de Jesus, ele tinha o seu nome Saulo, e ele perseguia os seguidores de Jesus Cristo. Ele foi curado, ele se converteu e ele se tornou um discípulo de Jesus. Então, é uma trajetória que representa muito o que acontece com a nossa vida. Por isso que eu gosto muito dele. Ele representa exatamente o que às vezes muitas pessoas passam com Jesus, que é justamente isso, você pertencia a um outro lugar, você não acreditava, você não tinha sentido isso, e um belo dia você é curado. Um belo dia você acorda, você vê uma coisa diferente na sua vida, você fala, isso aqui não aconteceu sozinho, isso aqui veio de alguém, e esse alguém é Jesus. Então acho que ele conta muito da nossa trajetória com Jesus muitas vezes. Então vamos lá. Gente, olha o título desse capítulo. O título desse capítulo é O Amor. Olha que poderoso só essa palavra. O amor. E eu tava dando uma olhada aqui e eu reparei numa coisa. Gente, pode ser muita loucura minha, tá? Mas eu acredito. E eu tava escrevendo e eu escrevi amem. No sentido de amem uns aos outros. Amem. Só amem. Que é muitas vezes o que Jesus pregou. E, cara, quando você escreve, é muito parecido com amém. O que muda é realmente o acento. Então, eu passei até essa nova visão. Pode não significar a mesma coisa, porque eu acho que tem alguma definição em latim para amém. Mas, para mim, eu vou começar a considerar sendo isso. Quando eu falo amém, é essa última mensagem que Jesus Cristo deixa para nós. Amém. É a maior mensagem que ele deixou e é isso que eu vou considerar a partir de agora. Que eu amei demais isso. Então, vamos lá. O amor. Eu vou ler primeiro inteiro e eu quero que vocês vão pensando no que eu tô lendo. Vai acompanhando aí comigo, eu quero que vocês vão pensando nisso. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança e sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem, abençoem, não os amaldiçoem. Alegrem-se com o que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se,
Mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome, dê-lhes de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Uou! Muita informação, eu sei. É por isso que eu separei esse capítulo pra gente ir falando de pouquinho em pouquinho. Então vamos lá, do versículo 9 ao versículo 10, ele já lança uma bomba assim na nossa cara. O amor deve ser sincero. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. Gente, a gente tem uma mania enorme de ficar se apegando às coisas ruins. Vocês não têm ideia. E quando eu falo isso, eu tenho certeza que veio alguma situação na sua cabeça. A gente tem muita mania disso. A gente tem muita mania de ficar se apegando, ficar relembrando o que já foi, ficar relembrando o que é mal muitas vezes. A gente fica se apegando a pessoas que não nos trazem alegria. A gente fica se apegando a momentos que já foram e que nos causaram traumas. A gente fica se apegando a coisas fúteis, sabe? A coisas do mundo. E, gente, olha o que ele fala. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Isso resume todos os episódios que eu falei até agora. Resume tudo isso, gente. Porque quando eu falei sobre o mundo, quando eu falei que o mundo ele vai te oferecer coisas fúteis, quando eu falei que o mundo ele vai te oferecer prazeres momentâneos, foi exatamente isso. Desapeguem disso. Desapeguem do que é mal. Desapeguem daquilo que não traz um amor eterno. Desapeguem disso. Simplesmente isso. E se apeguem ao que é bom. Se apeguem a momentos em que te trazem felicidade. Se apeguem a lugares em que você é bem-vindo. Se apeguem a pessoas que te trazem essa paz. A gente tem uma mania tão grande de ficar relembrando as coisas que já foram, gente. É totalmente desnecessário isso. E ele traz essa mensagem. Olha o ensinamento de vida que ele traz. Pare de reviver o que já foi. Pare de reviver o que não é bom. Pare de viver com arrependimentos. Olha isso. O amor deve ser sincero. Eu acho que essa parte não precisa mais de explicação. Eu acho que é isso. E isso define tanta coisa, vocês não têm ideia. Eu fico tão feliz de ouvir isso. Todas as coisas que eu vou falar aqui, elas me trazem uma paz enorme. Esse capítulo eu considero como se fosse um manual para a vida, sabe? Ele tá dando modos como viver bem. Ame sinceramente, não se apeguem ao que é ruim. Ele tá dando modos de viver. Modos que Jesus ensinou. Modos que Jesus falou, faça isso e você vai ser feliz. Porque é mesmo. Aí vem o próximo. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Amem os outros como a si mesmos. Amem os outros como a si mesmos. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Amor fraternal, gente, pra quem não sabe, é amor de irmão. Sejam irmãos. A gente tem... Aí veio o que eu falei sobre o episódio que eu falei sobre Jesus. Esse capítulo, gente, ele é tão intenso que ele resume tudo. Ele vai falar um pouquinho do que eu falei em cada capítulo. Quando eu falei sobre Jesus, eu falei que Jesus deixou uma mensagem pra gente que é não excluir ninguém. A gente amar os outros com amor fraternal. Não importa quem seja, não importa qual geração seja, não importa qual estilo de vida seja, amem uns aos outros com amor fraternal, como irmãos, de irmão para irmão. Irmão, gente, tá na mesma posição. É isso que ele quis dizer. Ele não disse ame outro como pai e filho. Ele não disse ame outro como rei e súdito. Ele não disse isso. Ele não colocou uns em posição maiores que os outros. Ele colocou todos nós de forma igual. Quando ele nos disse amem de forma fraterna. Amem igualmente. Todos. Vocês são iguais.
É isso que ele quis dizer. Nós somos iguais. Nós somos iguais porque nós somos irmãos. Nós viemos do mesmo Pai. Pode parecer muito simples isso que eu estou falando. Pode parecer que vocês já ouviram isso outras vezes. Mas presta atenção no quanto isso é profundo. O quanto ele fala pra gente, amem uns aos outros como a si mesmos. Amem com amor fraternal. Cada um de nós é semelhança de Deus. Cada um de nós. E Jesus falou várias vezes, quando você estiver alimentando um irmão, você está alimentando a mim. Quando você estiver dando amor para um irmão, você vai estar dando amor para mim. Aquela frase que a gente sempre escutou quando a gente era pequeno, não faça com os outros o que não querem que faça com você, é que não façam com os outros, eu vou mudar ela agora, não façam com os outros o que você não gostaria de fazer com Jesus. Ou que Jesus não faria com você. Eu acho que é isso que significa isso. Ele disse, amem. Ele disse, amem uns aos outros. E é isso que eu vou fazer. Eu não sei se é o que você vai fazer, mas é o que eu vou fazer hoje. E aí vem o próximo. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito. Sirvam ao Senhor. Gente, sejam fervorosos no Senhor. Não importa onde você esteja, ore. Não importa a tribulação que vier, não importa o quão difícil seja acreditar, não importa o quão difícil seja entender que vai vir coisa melhor, não importa. Ore. Seja fervoroso no Senhor. Ele está falando, sejam fervorosos no Senhor, não desistam do amor dele. Não desistam do amor dele, não desistam de buscar ele. Gente, Jesus é tão imenso que ele sempre traz uma coisa nova. Ele sempre traz um presente a mais. Ele sempre traz uma coisa para você viver de novo ou de forma nova. Ele sempre traz isso. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Sabe o que é servir ao Senhor? Sabe o que é servir ao Senhor? Ele não quer que você se sacrifique. Ele quer que simplesmente você ame. Isso é servir ao Senhor. Que você ame a si mesmo, que você ame ao próximo e que você ame a Ele. É isso que é servir ao Senhor. Quando Jesus, todas as vezes que Jesus falou, sirvam ao seu Pai, Ele falou exatamente isso. Esses 3 pilares. Quando Jesus falou amem, Ele falou esses 3 pilares. Amem a ti mesmo, amem a Deus e amem os seus irmãos. Olha isso. É a única coisa que Ele precisa de você. É a única coisa que Ele quer de você, que você ame profundamente esses 3 pilares. Se a gente não for capaz de amar, gente, o que a gente vai fazer? Eu acho que o amor e o perdão, eles são os sentimentos mais bonitos que existem no ser humano. São os sentimentos mais bonitos que existem. Amar e perdoar. Porque a partir desses outros, eles geram outro, empatia. Olha só que coisa linda. Amar e perdoar geram um outro sentimento humano que é a empatia. E esses 3 sentimentos, para mim, são os sentimentos mais lindos que o ser humano pode sentir. Porque eles têm a ver, eles vieram de Jesus Cristo. O amor veio de Jesus Cristo. O perdão veio de Jesus Cristo. E a partir disso... A moto estava passando, vou repetir. O amor veio de Jesus Cristo. O perdão veio de Jesus Cristo. E a partir disso, Jesus nos ensinou com empatia como tratar uns aos outros. Jesus teve empatia em todos os momentos. Jesus foi empático com o cego. Jesus foi empático com o leproso. Jesus foi empático com a prostituta. Porque ele juntou esses 2 sentimentos, o amor e o perdão. Gente, olha que poderoso que é isso. E aí vem mais um tapa na cara. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Gente, não desistam de orar. Não desistam de orar. Parece que não está sendo respondido. Parece que ninguém está te ouvindo. Tire esse pensamento.
Os presentes de Deus, as coisas de Deus, eles vêm no tempo certo. Eles vêm no tempo certo. Quando você ora, você não ora que venha agora. Você não ora, Senhor, venha no meu tempo. Não, quando você ora, você pede, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu preciso disso. Eu preciso que o Senhor acalme o meu coração, mas que seja feito no seu tempo. Perseverem na oração, gente. E aí, é nesse sentido que eu falei que eu queria entrar com a frase do filósofo ou teólogo, eu não sei. Que é do Alex Carrel. E pesquisem, eu não cheguei a pesquisar quem ele era. Mas ele falou uma coisa que eu achei a coisa mais linda. Presta atenção nisso. A forma mais poderosa de energia que o homem pode gerar é a oração. A influência da oração sobre a mente e o corpo humanos é tão comprobatória como os processos físicos. A oração possui uma força tão real como a lei da gravidade. Abastece-nos com um autêntico fluxo de poder para sustentar a vida cotidiana. Perseverem na oração. A oração é a energia mais profunda que o ser humano consegue gerar. É a coisa mais linda. É a tua ponte com Deus. Gente, eu não sei se vocês estão percebendo, mas cada versículo é um episódio nosso. Eu falei sobre oração, eu falei sobre amar a si próprio, eu falei sobre amar a Jesus, eu falei sobre amar uns aos outros, eu falei sobre servir ao Senhor nesse amor profundo, nessa oração. Eu falei sobre se alegrar na tribulação, sejam pacientes na tribulação. Gente, tudo passa. Tudo passa. Nada fica igual. A única coisa que fica igual, a única coisa é o amor dele por você. Só. O resto, o mundo, ele é inconstante e impermanente. As coisas mudam. Então sejam pacientes na tribulação. Aquilo que parece que vai durar para sempre não dura. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso porque ele fala que não dura. E eu te garanto isso porque eu já passei por isso e eu sei que não dura. A tribulação não dura, mas o que ela ensina fica. Olha isso. A tribulação não dura, mas o que ela ensina fica. Permanece em nós. E nos muda, nos transforma. Nunca... alegrem-se na esperança. Alegrem-se na esperança, gente, porque a esperança ela não engana. É a música, eu não sei se eu já cheguei a compartilhar essa música com vocês, mas está em Romanos 5. Romanos 5 fala sobre isso. A esperança ela não engana, gente. Ela é profunda, porque ela vem de você. E ela é escutada por Deus. Olha isso. A esperança ela não engana, porque ela vem de você e ela é escutada por Deus. Ai, gente, tô até suando. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Compartilhem isso com Deus. Compartilhem isso com os santos. Peçam. Peçam. E como que você compartilha isso? Através da oração. Gente, juro, esse capítulo pra mim mudou a minha vida. Ele resume literalmente tudo que a gente falou até agora. Tudo, 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 tudo. Pratiquem a hospitalidade, sejam caridosos. Acolham uns aos outros. Acolham. Como Jesus acolheu, gente. A gente procura tanto ser a imagem e semelhança de Jesus Cristo. A gente procura amar, a gente procura perdoar. Procure acolher. Procure acolher. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É isso que significa a empatia. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. É isso que significa a empatia. É você chegar e falar, eu entendo a sua tristeza. Tá tudo bem, mas eu tô aqui com você. É exatamente o que Jesus Cristo fez. É exatamente o que Jesus Cristo fez. Vocês estão entendendo o quanto isso é profundo? Tenham uma mesma atitude uns com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Gente, Jesus Cristo fez isso. Que mais prova você quer que isso é um manual de vida?
É o manual que Jesus seguiu. Jesus praticou tudo isso. O que mais você quer? Isso é suficiente, gente. Não excluam ninguém. É exatamente isso que ele está falando. Não excluam ninguém. Jesus se juntou com os leprosos. Jesus defendeu, ele pegou na mão da prostituta e a levantou. Aquela que era simplesmente excluída, ele se igualou a ela. Porque ele ficou, a prostituta estava no chão e ele se ajoelhou. Jesus se agachou. Ele ficou de olho para olho. Ele não falou de cima. Ele não falou de cima a prostituta lá embaixo, ele falando em posição superior. Ele se agachou. Todas as vezes que Jesus falou com pessoas que estavam sofrendo, ele se colocou na mesma posição que elas, de olhar para olhar. De olhar para olhar. Olha isso, gente. Isso te ensina alguma coisa? Porque para mim isso ensina. Estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam orgulhosos. É isso que me ensina. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Parem de arranjar intriga. Jesus foi convocado, em um dos capítulos, Jesus foi convocado na presença das autoridades. E as autoridades começaram a duvidar, as autoridades começaram a fazer perguntas irônicas, esperando uma resposta de Jesus Cristo que pudesse derrubar ele. Jesus Cristo ficou em silêncio. Jesus não falou nada. Eles faziam perguntas e Jesus não falou nada. Sabe por que ele não falou nada? Porque a verdade dele estava concreta dentro dele. E quem quisesse ouvir verdadeiramente, ele falaria com o maior prazer. Mas quem chegasse duvidando, quem chegasse ameaçando, tentando colocar Jesus numa saia justa, Jesus não falou nada, Jesus ficou em silêncio. Se um dia chegarem para você duvidando da sua verdade, o que você acha que você tem que fazer? O que você acha que Jesus nos ensinou a fazer? Não vale a pena brigar com gente que não quer mudar a gente. Entendam isso. Eu sei que a gente quer ajudar. Eu sei. E a gente pode tentar com o maior prazer. Mas quando chega um ponto em que a pessoa não quer ser ajudada, você fez o seu máximo. Não destrua a sua energia, não destrua a sua verdade, não destrua o seu espírito por pessoas que não querem ser ajudadas. Um dia elas vão entender. Um dia elas vão descobrir. Você pode ter certeza disso. E por último, gente, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. A vingança, gente, não cabe a nós. Não cabe a nós fazê-las. Não cabe a nós julgar e condenar. Só tem uma pessoa que pode fazer isso, e essa pessoa é Jesus. Essa pessoa é Deus. Só tem uma pessoa que pode julgar, que pode condenar. Não cabe a nós esse papel, porque a gente não sabe em que posição nós estamos. Não cabe a nós isso. Entenda isso. Não cabe a nós julgar, não cabe a nós condenar. Então, não pague o mal com o mal. Mostra aquele que existe o bem também. Essa é a parte mais incrível, gente. Às vezes, de verdade, às vezes eu olho tipo reality show, que as pessoas ficam gritando uma na cara da outra. Gente, quando você mostra pra pessoa que tá repleta desse mal, quando você mostra pra ela que existe o outro lado, quando você mostra pra ela quando você não se iguala a ela. Porque quando você se iguala, você mostra ela, bom, olha aí, ela tá fazendo a mesma coisa que eu, então eu não tô tão errada assim. É mentira, gente. Permaneça no bem, não importa o que aconteça. Porque você vai mostrar para aquela pessoa que está no fundo do poço que existe o bem. Que existe outro lado. Gente, isso aqui é grandioso. Isso aqui é grandioso. Eu espero que vocês tenham sentido isso tanto quanto eu senti. Eu espero que vocês tenham guardado esse capítulo, guardado esses versículos dentro de vocês. Porque é como Jesus viveu. Tudo que está aqui é como Jesus viveu. Tudo, tudo, tudo.
E eu não sei vocês, mas eu todos os dias, eu quero ser cada vez mais próximo a Ele. Eu quero ser cada vez mais como Ele. Tá aqui. Eu precisava falar sobre isso hoje. Eu precisava mostrar esse capítulo para vocês hoje. Porque, como eu disse, ele resume literalmente tudo que a gente já falou um dia. Eu quero fazer uma oração final com vocês. Uma coisa que eu acho que eu só fiz uma vez. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora porque eu quero orar com você. Peça para Deus, aí no teu íntimo, aí no teu silêncio. Porque lembrem-se, a oração é a forma mais poderosa de energia que o ser humano pode manifestar. Peçam para Deus sabedoria. Eu já falei isso várias vezes. Para mim, a sabedoria, você pedir por sabedoria é a oração mais bonita que existe. Peça por sabedoria. Peça por sabedoria, que Ele possa te dar isso. Que Ele possa interiorizar essa sabedoria em você. Que Ele possa morar em você. Que Ele possa fazer morada. E tudo que você for fazer a partir de agora, tudo que você for falar a partir de agora, tudo que você for profetizar a partir de agora, seja no nome dEle. Não mais vindo de você, mas vindo dEle. Peça isso para Ele. Peça que você tenha esse amor sincero. Peça que você tenha esse amor fraternal. Peça que você tenha esse amor a Deus. Peça que você tenha prioridade a Deus. Peça que você permaneça na oração. Peça que você seja justo. Peça que você trate todos de igual a igual. Peça que você ame. Peça tudo isso e agradeça. Agradeça por todos os momentos que você foi empático. Agradeça por todos os momentos que Jesus te mostrou algo que você sabia, você achava que não tinha saída, mas você permaneceu forte. Você permaneceu forte acreditando e você conseguiu sair. Agradeça a Deus por isso. Agradeça a Deus por Ele ter te dado essa oportunidade de ouvir tudo isso. Eu agradeço por eu ter tido a oportunidade de falar tudo isso. Peça a Deus que você tenha ouvidos para ouvir. Peça a Deus que você tenha olhos para ver. E no sentido realmente que você consiga enxergar isso. Que tudo que a gente tenha dito aqui, gente, seja em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é muito profundo. E eu sou apaixonada por isso, gente. Se você quiser continuar no seu momento de oração, continue. Escute músicas que falam sobre isso. Permaneça na oração, permaneça no silêncio. Permaneça aí com Ele. Não deixe Ele sair de você. Ele não vai, mas não deixe. Muito obrigada por ficar até aqui. Muito obrigada por me ouvir. Porque você não está ouvindo a mim, você está ouvindo a Ele. Não sou eu que estou falando tudo isso, é Ele. Muito obrigada por ter permanecido até aqui. Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus, gente. E amem muito. Um beijão. Até a próxima, gente. Tchau.